Então vamos lá para a nossa penúltima aula. Quinta é a última. Aí vocês estão de férias também, né? Merecidas férias ou não? O ano que vem, pessoalmente, logo no dia Ano que 8, vem a bicha pega, hein? o ano que vem, bicho pega. E vem, vocês precisam vir até aqui. Dia 18, né? E começa dia 18, cana. 18 de Aí, janeiro. boa. Aí, boa. Então, é isso, né? Essa semana é a última semana de aula de vocês, né? Aí já a outra aula dia 2 de dezembro. Ou não, vocês têm mais uma semana de aula? Não, né? É porque é comigo também? É não, é isso aí. Então vamos lá, vamos falar do algodão. E aí na próxima aula a gente fala do arroz, tá? Então tá lá, eu já pus até de vermelho aqui, ó. Não se esqueça, façam os testes. Até a próxima semana. Tem o material lá na área de vocês. Cotonicultura. O que é cotonicultura? É a cultura do algodão. Quem planta algodão é um cotonicultor. E a lavoura, a cultura é a cotonicultura de cotton, né, de algodão. Então, ó, 4.500 anos antes de Cristo já se utilizava o algodão. Veja aqui, ó, lá no Peru, sul da Arábia, já acharam, ó, 6.500 anos atrás, hein? É, é o sabe lá se nasceu tudo junto, né? A humanidade com foi um em cada dia, né? Isso aí, algumas respostas nós nunca vamos saber, né? Por mais que falem quem veio primeiro, como é que vieram, essas respostas nós não vamos ter, com certeza. Eu acredito que nunca vamos ter. Não, eu digo assim, né? Que eu ia falar, 6.500 anos tem os primeiros registros de algodão. A gente fala, né, quantos anos tem a humanidade? Aí fica aquela controvérsia, né, para saber se o algodão é mais velho que a humanidade. Aí entra toda aquela questão, né, como é que surgiu, como foi criado. Aí vai da crença, da fé, da, da ideia de cada um. Bom, então vamos lá. O algodão aí no Brasil fez parte econômico logo depois dos grandes ciclos, né, do Brasil, depois lá por volta de 1800, né? Quais eram? Algodão, cana, ouro, e aí depois vieram o café, veio o algodão, veio dessa região aqui, ó, do Nordeste. E, e evoluiu, isso aqui é uma planta de café, de algodão. Olha o tamanho dessa árvore aqui. Depois nós vamos ver quais são os portes aí, ó, os tipos de desenvolvimento do algodão. Mas o grande boom aí foi com a evolução, né, da indústria têxtil. Quando a gente falou do algodão, do feijão, né, eu falei, só serve para alimentação, né, humana. Não tem nada mais a ser feito com feijão, o algodão, só para vestimentas, roupa, tecido, né? Então, a gente produz roupa também, tá vendo? Produz tecido, nós da agricultura, o algodão, a finalidade dele é tecido. Tudo bem que hoje os restos aí de palha, caroço, ainda se tem utilidade, né? Caroço, principalmente hoje como ração, mas o foco, o produto principal da cotonicultura é o algodão, né? Que é o fruto. O fruto do algodão é seco, é a fibra que a gente está conhecido. E a fibra nos, nos serve para fazer tecido, a fibra de algodão, né? Então, aqui, ó, na década de 90, entrou no Centro-Oeste
e assim como as outras culturas anuais, ali se encontrou e faz grande parceria com a soja e o milho. Soja. Isaías, põe no mudo aí, por favor. Chegando no. É um grande aliado aí com a soja, o milho e o algodão. Né? Nesse revezamento, esse escalonamento aí que os produtores ali no Centro-Oeste faz. No Brasil, a gente consegue ter essa quantidade de safras por ano, né? Graças aí às nossas condições de clima, tudo mais. Por que, que o algodão foi tão bem ali, né? Na década ali de 80? Primeiro, clima e topografia, né? Sem isso aqui, não encontraria, não teria sucesso ali naquela região. Clima e topografia. Lembra que eu falei que a topografia, né? Culturas anuais precisam de áreas planas, de alto rendimento, de máquinas, né? Então, ali tem tudo isso. E em 97 teve o, o Matheus, você está na topografia, como assim? Você quis dizer aí? Eu tô na topografia aqui na usina, que me passaram para topografia aqui. Ah, entendi, legal. Seja que tenha bastante sucesso aí. Então vamos lá, aí na década de 90 tiveram leis de incentivo, implementação da cultura na região. O governo, né? Financiamento de máquinas, de custeio agrícola, de seguro safra, enfim, toda essa política aí que favorece o produtor, que volta e meia aparece, né? Dependendo do interesse, da necessidade, o governo, de vez em quando, se mobiliza aí para favorecer, para fazer leis de incentivo, né? Acredito que a próxima cultura que vai ter um grande incentivo aí vai ser a cana. Só abrindo um parênteses, né? Porque igual em 97 teve um incentivo para o algodão no Centro-Oeste, eu acredito que o próximo incentivo grande aí do governo federal vai ser na cana, por quê? Por causa desses acordos que o governo criou aí, o governo criou não, firmou, né, os acordos aí no, no- nos encontros do clima, né, da ONU, teve esses dias aí a COP16, aonde o Brasil se comprometeu a diminuir a emissão de carbono, aumentar a produção de energia biorrenovável, né, biocombustível, e o biocombustível brasileiro é o etanol da cana, né? Então, de acordo com o interesse, com os acordos, o governo acaba sendo obrigado a fazer investimento, incentivos aí em programas rurais, né? Então, eu acredito e torço para que, e os números estão mostrando isso, né? Os especialistas aí estão mostrando que para o Brasil atingir o que prometeu lá no Acordo do Clima, de diminuir 20% da emissão de, de CO2 e capturar CO2 atmosférico e aumentar a produção de biocombustível é através de programas de incentivo à cultura da cana, né? Bom, mas vamos lá. E com isso vem as tecnologias, né? Quando se incentiva a implementação, o governo financia o custeio, investimento de máquina, financiamento rural é barato, né? Quando se consegue, tem aí financiamento de 3% ao ano. Então, aí, algodão no mundo. Importância são as fibras, né? Desde o ano de 1950, vem crescendo 2% ao ano.
produzido por mais de 60 países, destaque são esses aqui, e o crescimento da fibra, da produção do algodão, esse 2% ao ano desde 1950 é o crescimento um pouco mais, né, do que o crescimento da população, né? A população cresce, se veste, precisa de roupa, e de maneira geral, né, o algodão tem tudo, né? Se compra carro, o banco é de algodão, se compra sofá, a cadeira que eu estou sentado. Então, todo esse aumento de consumo também, alguns pontos ali, aumenta a necessidade de algodão. Em termos de produção, né? Veja que a Índia, China e Estados Unidos. O Brasil é o quinto. Produção, e aqui é consumo, tá pequenininho aqui é consumo. Quem mais consome? A China e a Índia também, e Paquistão. Aí você vai falar, mas cadê os Estados Unidos? Não consome algodão? É assim, o que o mercado diz, né? Ao passo que Índia e China, a população, são as duas maiores populações do planeta, só as duas juntas aí já dá quase metade do planeta, então é muita vestimenta, muita roupa, né? Que esse pessoal utiliza. Aí depois vem Paquistão, aqueles tecidos nobres, tapetes, né? Aquelas que a gente vê naqueles mercados lá, naqueles tecidos finos, de algodão. Nós vamos ver por que que tem tecido. O que muda é a fibra. O que deixa um tecido de algodão mais caro do que outro é a fibra. Comprimento, finura, cor, brilho, lustro é o que valoriza, é o que faz um tecido ficar mais nobre, né? Tem aquelas camisas mais chiques que a gente guarda para ir no baile ou no casamento, uma está escrito atrás lá na etiqueta, né? Fio 120. O que que é o fio 120? É um fio mais longo, uma fibra mais longa, mais fina, mais resistente, cor melhor, enfim, são fibras de algodão mais caras, né? Então, esses dois países aqui, China e Índia, não utilizam as fibras mais caras, utilizam vestimenta convencional, mais barata. Paquistão já é mais exigente, Turquia, naqueles tecidos mais finos. Aí pergunta, cadê os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o terceiro maior produtor, mas nem aparece entre os sete aqui. Eles utilizam, que aí tem uma questão de quanto maior o poder aquisitivo, mais fibra sintética utiliza. Seda, fibra, que nem, por exemplo, essas camisas da Nike, não só da marca Nike, eu falo, né? Essas camisas de time de futebol, por exemplo, ela é um tecido sintético, né? Não é algodão. São materiais sintéticos feitos em fábricas, né? Então, nos Estados Unidos, eles utilizam muito tecido sintético e pouco algodão. Então, eles estão longe de ser os maiores consumidores, mas são os terceiros maiores produtores de algodão, e nós estamos em sexto. Aqui, o que é esse dado aqui? É o acumulado, tá? De 1960 até 2021. A Índia, quem mais produz, com a China junto, né? Os dois maiores países aí a população são também quem mais consome. Estados Unidos, depois vem o Brasil. Naquele anterior aqui, antes do Brasil, está o Paquistão, aqui está, o Paquistão está depois. Por quê? Porque esse aqui é o dado histórico, né? De somados aí 4, 5, 6 décadas. Quem mais produziu todo esse período aí. Então, o Brasil figura aqui entre quarto, quinto, colocado em produção de algodão. Que área que nós temos de algodão no Brasil?
essa aqui é a estimativa desse ano, né? 1.378.000 hectares. Esse, esse dado aqui eu preciso confirmar ele, eu estou achando muito baixo. Eu preciso confirmar. Esse aqui eu coloquei hoje essa tabela aqui, mas é muito baixo, não está coerente. Isso aqui, área, produtividade e produção. Produtividade é isso aqui mesmo. Ah, não, é mesmo assim, pluma. Certo, produção em pluma. Mas essa área aqui tem algum gato nessa informação aqui. Coloca aí alguém no Google aí para mim, faz favor. Área de produção de algodão 2021. Não sei se vai abrir o. Professor, mas você quer a Peraí, produção geral? não, peraí, tá até aberto aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Tá aberto, eu tô com o boletim da. Não, tá certo, é isso mesmo. Deixa eu ver os dados lá. Não, tá certo. Tá certo, obrigado. Aqui tá um 390, aqui no PowerPoint tá um 378. Não, tá certo, tá certo. Obrigado. Era isso que eu ia perguntar, mas estava aberto o boletim da Conab aqui. Então é isso, 1 milhão e quase 1.400.000 hectares aí de algodão, tá? A produtividade aí de 1,7 quilos por hectare e uma produção aí de 2 milhões de toneladas de algodão em pluma, tá? Depois nós vamos ver o que é esse algodão em pluma. Tá aqui, já vamos falar agora, porque o algodão, vocês sempre vão ver quando vocês virem produtividade, virem empresa, vocês sempre vão ver algodão em caroço, algodão em pluma. O que que é? Algodão caroço, a semente está dentro dele ainda, ele está dentro, ele está como o fruto fechado ainda com as sementes dele. Por quê? A fibra fica aderida na semente, que a gente fala caroço, no algodão fala caroço. A, a- Lembra que que eu venho falado que no caso eu falei lá do milho, né, que o fruto, o grão é o ovário inchado, né? Então nós temos frutos carnosos e temos frutos secos, né? A maçã, a melancia, são frutos carnosos. Frutos secos, por exemplo, o algodão. Então a fibra que se forma em volta da semente é um ovário seco para proteger a semente, né? Igual o ovário da melancia, da maçã, do milho, é toda aquela parte carnosa que produz, que protege o embrião, está dentro da semente. No caso do algodão, são as fibras que protegem a semente, que está protegendo o embrião. Tá? Então, quando a gente fala algodão em caroço, é aquele algodão bruto, tá? Do jeito que é o fruto, com o caroço dentro. Algodão em pluma já foi beneficiado. Só está a fibra, tá? Então, algodão em pluma é só a fibra. Algodão em caroço é quando está com as sementes ainda envolvidas ali dentro da fibra, tá? Nós vamos ver a imagem para quem não está habituado aí, talvez, com a cultura do algodão. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para o que a gente está vendo, né? Se a produtividade a gente está falando em algodão com caroço ou em pluma, o preço é com caroço ou em pluma, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque veja que os números mudam bastante, ó. Algodão em caroço, produtividade 303.779 quilos por hectare. Em pluma, olha aqui, é menos da metade, né? Ou seja, aqui está com caroço, aqui está em pluma. E caroço de algodão produz 2.100 toneladas. É, é, vamos.
Aqui a imagem está mostrando, isso aqui é algodão em caroço, porque a semente aqui dentro é do jeito que está no pé, está na planta. Aqui já é algodão em pluma, já beneficiado sem a semente, e esse é a semente que a gente fala caroço. Então veja aqui, se você somar aproximadamente, né, a pluma com o caroço, é para dar algodão com caroço, né? No caso aqui, ó, se somar, ou seja, porque o algodão com o caroço, ele tá com o caroço e a fibra. Aqui é só a fibra e aqui é só o caroço. Então, a gente tem que atentar a isso, né? Então, por exemplo, nossa, que produtivo, que nem aquela que nós vimos lá, quanto tá aqui, ó, 1.700 quilos por hectare, nós estamos falando em algodão em pluma, tá? Que é mais ou menos o que está aqui, ó. Então, algodão em caroço é bem mais pesado. E a gente, para ir familiarizando, o algodão, ele é comercializado, ele é medido, ele é tudo em arroba, 15 quilos, tá? Então, facilmente vocês vão encontrar aí alguém falando, ah, não, produzo 100 arrobas. Produzir 100 arroba de algodão na minha área. Então, ele está querendo dizer que é 1.500 quilos, tá? Não sei falar, não me pergunte por que que fala em arroba. É porque é leve, né? Sei lá, facilitar a pesagem por saco. Mas é arroba, tá? Algodão fala muito em arroba. Ó, cotação de hoje, 30/11, algodão em pluma. Em Sorriso, 270. Na Bahia, 195. Em São Paulo, hoje não cotou. Caroço de algodão, 1.350. 1.800 na Bahia, 1.350 em Sorriso. Qual que é a diferença da unidade? Fala assim, então o caroço paga mais? Qual que é a unidade que está aqui? Reais por? Fazer uma continha. Hein? Qual que é a unidade que está aqui? Do caroço? Ô, professor, Oi, Matheus. mas como é que é vendido? É por saca ou por arroba? Então, é o que eu estou perguntando aqui, ó. Esse preço está aqui em quê, Por ó? tonelada? Por arroba. Ó, então, aí que a gente tem que. Exatamente, eu levantei isso aí para a gente observar direitinho, ó. Aqui fala assim, não, ué, mas aqui o algodão em pluma 210, o caroço 1.300 a tonelada. Aqui é arroba, né? Faça aí para mim quanto que dá, então, uma tonelada do algodão em pluma. Quem faz aí para mim? Que conta tem que fazer? Se é R$ 210 arroba, quanto que custa uma tonelada de algodão em pluma? Para a gente comparar tonelada com tonelada, né? Que aqui a gente está comparando arroba com tonelada. Eles falam assim, mas 1.350 uma tonelada, você considera uma tonelada de caroço, né? Se considerar que uma tonelada de cana é 100, R$ 110, eu falo, pô, a tonelada de caroço é 1.300, mas vamos comparar tonelada por tonelada. Quem faz aí para mim? Quanto custa uma tonelada, então, nesse preço aqui da arroba? Peraí. Acho que não, o Wanderson acho que está um pouco acima aí. Que conta tem que fazer? Que conta você fez? Vai lá, Bruno. Não vai sair essa conta, não? Se custa R$ 210, arroba, quanto custa uma tonelada do algodão em pluma? 1.400, professor, aproximadamente. Acho que faltou zero aí. Não, né? Vamos pensar, vai. Se
1.400 custa, 1.800 custa o caroço, aí vai custar 1.400 a pluma. É 14 mil, né? Exatamente, Antônio. Obrigado pela conta. Você salvou a turma aí, hein? Que conta que você fez aí, Antônio? Explica aí pra turma. Não, divide, né? Eu dividi, tipo, 1 tonelada por arroba, no caso, e multipliquei pelo preço da arroba, no caso. Isso aí. O Wanderson respondeu também aí. 14 mil reais, 1 tonelada de algodão. Dinheiro, hein? O Antônio poderia ter feito também, se 210 reais custa 15 quilos, você divide 210 reais por 15, você vai ter o preço de 1 quilo, né? 140, 1 quilo dá 1.400, não, 210 mil dividido por 15, professor. 210 dividido por 15. Então, 1 quilo do algodão dá 14 reais. Então, a tonelada dá 14 mil reais. Então, 14 reais 1 quilo de algodão. Então, você vê, 14 mil reais é dinheiro, hein? 1 tonelada de algodão, 14 mil reais de algodão em pluma. Mas até dá 1.000 quilos de algodão também. Então, tem tudo isso, né? Igual quando eu vou no supermercado comprar biscoito polvilho em casa, a turma, incluindo eu, devoro um biscoito polvilho. Aí eu chego e peço para a moça, ela, não, pode pôr no maior saco que você tiver aí. Ela vai lá, enche um sacão, dá 200 gramas de biscoito. É mais ou menos igual algodão, que o Isaías falou, para dar 1 quilo de... Vai planta, hein? Vai área. E aí no Brasil, então, ó, quem mais produz é o Mato Grosso, né? Que é uma série histórica, 74 a 2020. Mato Grosso é o grande produtor, Mato Grosso, Bahia. Minas, vê que São Paulo não é o nosso forte produzir algodão, não. Mas em termos de cultura anual para o país, é uma importância muito grande, né? Então, aí no mercado mundial de têxtil, vestuário. E aí, ultimamente, o resto da cultura tem sido utilizado para alimentação de animal, porque o caroço é rico em óleo e contém proteína. Então, veja que hoje a gente encontra aí óleo de algodão, com bastante, que eu particularmente não vejo óleo de, né, não sei se justifica pagar mais caro em óleo de algodão, óleo de canola, óleo de girassol, acho que fritura depois que frita é uma coisa só. Sou ignorante no assunto, mas a gente vê bastante óleo aí de caroço de algodão, né? E aí na alimentação animal tiver bagaço, ou do bagaço, ou faz farelo ou faz torta. E veja que, ó, 45% de proteína bruta tem o bagaço, então, né, a fibra faz têxtil, cobertor, estofamento, celulose, entre outros, farelo ou torta. Quem sabe a diferença de um farelo e de uma torta? Cadê os meninos da pecuária? Qual é a diferença do farelo para a Repete a torta? pergunta, fazendo favor. A diferença de um farelo para a torta. Veja aqui, Que ó. torta? Essa aqui do algodão que eu tô falando. O bagaço, você faz o farelo, faz torta. Qual que é a diferença de um farelo para uma torta? Mas não só de algodão, de qualquer outra coisa aí. Que se utilize para ração. Outra. A, a torta é mais grossa? Por aí, mas faltou a palavrinha. Mais grossa por quê? O que ela tem a mais? A resposta é essa. Fala aí. É umidade, né? A torta é mais úmida, o farelo é pó seco. A torta tem umidade. Então, o que diferencia aí o farelo da torta é o grau de umidade, de secamento aí do bagaço. Depois que tirou a fibra, né? Sobra o bagaço,
que é o caroço, e faz farelo e torta também, tem 45% de proteína. Gossypium hirsutum é a espécie mais plantada, mas não é a única, né? O gênero é Gossypium. Agora, a hirsutum é uma das espécies, representa 80% da produção. Aí veja aqui, ó, barbadense, herbáceo e arbóreo. Essas aqui são arbóreo, aquela árvore grande, mas a nossa camiseta, essa que eu tô, as camisetas que a gente compra aí nas lojinhas, camiseta comum, né? Aqui, ó, fibras médias. Agora, aqueles tecidos finos, Gossypium barbadense, fibras longas e fibras extra longas, a gente vai ver que são medidas, né? Da classificação. Quando você classifica café, você classifica a fibra do algodão pelo comprimento dela e outros fatores que nós vamos falar aí. Então, essa é a plantinha, né? Ereta, anual. Perene é aquele tipo, aquela que é arbóreo, é a única que é perene, né? Mas no nosso caso, do Brasil, aqui, nosso algodão é anual, folha larga, de cotiledôneo, então tem raiz pivotante profunda. Esse aqui é o cotilédone, a abertura da planta do algodão, essa é a raiz. A raiz, veja que o algodão, ó, veja a profundidade que chega, né? Que pode chegar, não que chega, né? 35 centímetros para cima e 55 para baixo. Então, veja que a proporção vai diminuindo, ela cresce mais para cima e menos para baixo no desenvolvimento, né? Que eu digo assim, ó, aqui é quase igual, tem para cima, para baixo, depois a raiz vai crescendo mais do que a parte aérea. Agora, aqui é importante entender isso aqui, ó, a questão de ramos. O algodão tem ramo que é vegetativo e tem ramo que é frutífero. O ramo vegetativo não produz flor, não produz algodão. O ramo frutífero produz flor e produz o algodão, produz a fibra, né? Eu vou só falar produz flor, porque a gente já sabe, né, que quando eu falo produz flor, é porque produz semente, produz o fruto, tá? Então, o ramo vegetativo só vegeta, não produz flor. O ramo frutífero produz flor, que é o que a gente quer. O ramo vegetativo são lá 2 ou 3 ramos na base do caule, e são ramos parecidos com os caules. A gente chama de monopodial. Lembra desse nome aí que lá vai ter perguntinha disso aqui, ó, desenvolvimento monopodial, que é o ramo vegetativo, que é o ramo que não produz, que é o ramo que só vegeta. E o ramo frutífero, ele é o desenvolvimento simpodial, cresce perpendicular à haste e produz flores. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, esse é o caule, esse é o algodoeiro. Veja que é uma planta bastante ramificada. Esse primeiro caule, no caso, ele é um ramo, falando caule, desculpa, esse caule é o principal aqui, né? Que a gente chama de haste. Esse ramo, aqui ele é vegetativo. Ele não produz fruto. Ele produz outros ramos, que o ramo que o vegetativo produz, que é o ramo secundário ou simpodial, produz o fruto, mas não o ramo monopodial vegetativo. A planta, ela tem aí, sai sempre 3 gemas, 3 nós, que não viram ramos. Aí o primeiro, o segundo, o terceiro, geralmente são ramos vegetativos que não produzem flores. No nosso exemplo aqui, só o primeiro aqui está como vegetativo. Veja aqui, no ramo no ramo simpodial é o que produz fruto, aqui esses pontinhos vermelhos no desenho está representando onde vai sair uma flor, tá? Então, veja que aqui, ó, no ramo simpodial, a flor já sai direto no ramo. No ramo simpodial, no ramo monopodial,
saem outros ramos, mas não sai fruto. Vamos ver aqui a foto. Ó, tá vendo aqui esse ramo, ó? Esse que tá o cursor aqui, ó. Esse ramo não sai fruto. É um ramo monopodial. Ele sai outros ramos, mas não sai fruto. Veja que esse ramo aqui é simpodial. Esse está saindo a flor, o fruto. Ó, esse aqui é um ramo simpodial, com flor, com fruto. Esse ramo aqui é monopodial, não sai flor. Ele solta outros ramos. Esse outro ramo que ele soltar, até pode soltar flor, dependendo do estágio de desenvolvimento que a planta chegar. Muitas vezes, de tempo do ramo simpodial, produzir um outro ramo, do ramo monopodial, produzir um outro ramo que produza fruto. Mas o monopodial por si só não produz fruto, tá? Então, só os simpodiais, só os ramos reprodutivos que produzem frutos, tá? Esse aqui é um ramo vegetativo, não produz frutos, só cresce. Esse aqui é um ramo simpodial, reprodutivo, que produz fruto. É esse que a gente quer. A gente quer esse ramo aqui, óbvio, produzindo fruto, tá? A folha, ela tem 3 lobos. Aqui, ó, veja que ela não é trifoliada, né? Porque quando a gente falava lá do feijão, na soja, que a folha é trifoliada, porque no ramo formava 3 folhas separadas por si só, mas no mesmo, falar assim, no mesmo cabinho, né? Aquele cabinho é o pedúnculo. No mesmo pedúnculo saía 3 folhas separadas. No caso do algodão, ele tem 3 pontas aqui, mas é uma folha só. São unidas. Então, chama-se lobos. Cada uma dessa ponta aqui, cada uma dessa folha unida, vamos falar, folha siamesa, então aí unidas, são os lobos, tá? Que nem aqui ela tem 3 lobos. 1, 2, 3 lobos, tá? E elas são alternadas no ramo frutífero. Vamos ver o que é isso. Essas são as flores. Primeiro dia branquinha, segundo dia vai ficando roxinha, vermelhinha e seca lá por uma semana. Quando ela está branquinha, ela está aqui com toda os seus órgãos sexuais aqui, né? O estigma, os filamentos, ó, o ovário está aqui embaixo, a bráctea que fica aqui fora, a pétala protege o estigma, na ponta de cada estigma, na ponta do estilete tem os pólens, tá? Então ela é hermafrodita, a flor tem os 2 sexos e se auto-fecunda. E aí, questão da cor, a gente até brinca, né? Depois que ela tá fecundada, ela tá engravidou, ela vai ficando com vergonha, ela vai ficando roxinha, vai ficando vermelhinha e seca, né? Então, a flor, antes de ser fecundada, ela é branquinha. Aí depois que ela se fecunda, ela vai ficando com vergonha, ela vai ficando roxinha, vermelhinha e cai, tá? Tô brincando da vergonha, mas é a cor, né? Só para ver que a diferenciação de cor, e muitas plantas são assim, viu? Mudam de cor, é a perfeição da natureza. Quando vocês virem uma árvore, por exemplo, se estiver caminhando aí, tem aquelas árvores baixinhas lá, elas são assim, você vê que tem florzinha roxa e florzinha branca. Qual que é a diferença? A florzinha roxa já está fecundada, a florzinha branca ainda não. Isso aí interfere na polinização, né, na atração do inseto. Quando ela muda de cor, ela atrai menos o inseto, então o inseto dá preferência naquela cor original, branquinha. Então ela muda de cor, é adaptação, né, biológica da espécie. E o fruto do algodão, qual é? A maçã, que é isso aqui. E a hora que o fruto abre, forma um capulho. Isso aqui é um capulho, tá? Então, o fruto é a maçã,
essa aqui que está fechada, tem essa forma cônica, pontuda. E aí, dentro da maçã, tem as lojas. Lá na folha eu falei lobos. Aqui eu estou falando lojas. Ou seja, essa maçã, quando ela se abre, ela tem aí de 3 a 5 lojas. Cada loja é quem está com a sua semente dentro. Veja aqui uma maçã aberta, ou seja, um capulho, com 5 lojas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 lojas. Dentro de cada loja dessa, tem de 6 a 8 sementes. Tá? Então, isso é a maçã, que é o fruto verde. O fruto abriu, ele forma o capulho. O capulho é a maçã do algodão aberto. E dentro de cada loja, né? Então, o capulho tem aí de 3 a 5 lojas. Dentro de cada loja tem 6 a 8 sementes. Eu pus essa foto aqui do algodão colorido, que agora, cada vez mais comum, a gente vai encontrar algodão colorido. Quem arrisca aí? Por quê? Por que algodão colorido? Por que vocês acham que melhoramento genético está fazendo algodão colorido? Para baratear o pigmento nas indústrias ou nada a ver? Isso aí, exatamente, Isaías. Muito bem. Pigmento, para baratear o pigmento. Falou tudo. Por exemplo, se você quiser fazer uma camisa de cor beijinha aqui, uma camiseta beijinha, é aqui, ó, você não precisa pintar. Para a fábrica, para a indústria têxtil, o tingimento é a parte mais crítica. Não só de custo, mas como de consumo de água, de poluição, de tratamento de água, de reutilização, limpeza dessa água, é o tingimento. A indústria têxtil é uma das etapas mais, se não a mais, assim, danosa, complexa, de, de passivos aí, de quando você erra no tingimento. Então, olha, se você faz um algodão cor-de-rosa, você já pode fazer uma camiseta cor-de-rosa. Essa aqui, esse algodão beijinho aqui, ó, você já pode fazer uma camiseta beijinha sem tingir, né? Então, a economia que isso aqui vai gerar em tingimento é muito grande. É lógico que tem bem menos, né? Não vai sumir o algodão branco nunca. Mas, imagine aquele saquinho da farmácia lá, da manicura, que não tem uns algodõezinhos azuis lá? E já vê na farmácia lá, uns pacotão com os rolinhos azul e rolinho branco. O rolinho azul já é original da planta. Pode ser que não, pode ser que, eu não estou falando que todos são, né? Mas se já for de uma planta que produz algodão azul, você já vai vender o macinho, o chumacinho de algodão colorido já, tá? Então é isso aí, ó, o fruto, a maçã abre, formam as lojas, dentro de cada loja, semente aqui, ó. Aqui é uma loja, aqui dentro tem 3, 6, 8 sementes dentro da loja. Então, quando a gente pega isso aqui e vende assim, a gente está vendendo algodão em caroço, né? Então, o algodão em caroço nada mais é do que uma loja com as sementes. O algodão em pluma já retirou as sementes, tá? Então, aqui, ó, veja que a, o linter, o que é o linter? É aquele pelinho da semente, aquilo lá é linter. A semente de cana também tem linter. Isso aqui é um linter. O linter é a fibra de algodão. Aqui, ó. Um algodão antes de tirar o linter. Um algodão in natura e um algodão deslintado, que já tirou os pelinhos dele lá. Então, a parte comercial, o que importa? O que é a qualidade do algodão? Comprimento, finura, maturidade e resistência. É finura mesmo, tá? Assim, falar,
correto não seria espessura, sim, mas no algodoês, no dicionário dos algodoeiros, é finura que fala, tá? Comprimento e finura e resistência é o principal, mas tem mais. Depois nós vamos falar de cor, outras coisas. Então, ó, fibras de baixa qualidade, menos de 22 milímetros. Fibras classificadas como curtas, de 22 a 28 milímetros. Fibras médias, de 28 a 34 milímetros. E fibras longas, mais de 34 milímetros, que é o que corresponde a 3,4 centímetros. Então, se o algodão produz uma fibra de 3,4 centímetros, você tem uma fibra longa, acima de 4,2, se eu não me engano, é extra longa, ou seja, as fibras mais caras, né? A parte comercial mais valorizada. Falei, então, todo mundo vai produzir longa? Não, porque são lavouras cultivares que produzem menos, não dá certo em toda a região, que é o Gossypium. O Hirsutum é esse aqui, que forma as fibras curtas, de 2,2 a 2,8 centímetros, tá? Que a maioria dos tecidos hoje, a maioria da produção nossa fica aqui, nas fibras curtas. Fenologia, né? Aquela questão dos estágios fenológicos, que toda cultura tem o seu, para entender o estágio de desenvolvimento que a planta está. O algodão é meio chatinho, mas nós temos que aprender. Então, ó, o hábito do algodão é indeterminado, vocês já sabem o que é, ele continua crescendo depois que dá flor, e no algodão tem que crescer, nós vamos ver porque dá muita flor na planta. Então, nós falamos já, tem 2 tipos de ramo, vegetativo e reprodutivo, vários estágios ocorrem junto, no início é lento, e vários frutos no mesmo ramo. Então, eu repetir o slide aqui, mas lembra lá que nas outras culturas a gente tem a fase V e a fase R, sempre V e R, né? Lá no feijão, no milho, no algodão, a gente viu fase V e R, né? V1, V2, V3, R1, R2, R3. No algodoeiro é um pouquinho mais complicadinho, mas de fundamental importância a gente entender também, tá? Então, tem a fase V, fase B, fase F e a fase C. A fase V é vegetativa, igual das outras culturas anuais. Fase B é a fase que está com as flores, com os botões florais. Fase F, de capulho, formação do capulho. E a fase C, de abertura do capulho, tá? Então, o ciclo da planta é de 130 a 170 dias. Esse slide, eu mostrei ele já lá atrás, onde eu mostrei os ramos simpodiais. Nunca é muito falar, né? O simpodial são esses que dão os frutos. Monopodial são os ramos vegetativos que não produzem frutos. Aqui eu vou mostrar. O algodão, ele cresce em forma de espiral, tá? As gemas, os ramos, nós vamos ver as imagens, mas veja que ó, como que os ramos, os nós, o que é nó? Aquele cotovelinho, né, que vai sair o ramo. Então, ele tem lá, os 4 primeiros, geralmente, abortam, são vegetativos, aí entra o ramo 5, 6, aí no ramo 6 tem a flor 1, 2, 3, 4, vai para o ramo 7. Eu vou mostrar com um jeito mais fácil para eu explicar na hora que chegar no slide. Mas a gente vai ver que a flor do algodoeiro, ela cresce assim em forma espiralada, num ramo, no outro, e volta nesse ramo, volta para outro ramo, e vai crescendo em forma de espiral. Então, a fase V é a mais simples, né? É pelas folhas também, V0 é quando não tem folha, V1 é quando já está
segunda folha, V2 é quando já tem 2 folhas inteiras abertas, V3 já tem 3 folhas abertas, V4, V5, 5 folhas abertas, V6, e a folha aqui é V0, né? Porque ainda não tem nenhuma folha verdadeira, que é aquela folha com 3 lobos, né? Então, isso aqui não são folhas, são cotilédones, tá? Aí tem a primeira folha verdadeira surgindo. Aí saiu da fase V, V1, V2, V3, V4, V5, a nível de flor entra na fase B, de botão floral. Saiu o primeiro botão no primeiro ramo frutífero, não é no ramo vegetativo. O ramo vegetativo não vai sair botão, então esquece o ramo vegetativo, que é o monopodial. Foca no ramo reprodutivo, que é o simpodial, que é quem dá flor. Então saiu a primeira flor no primeiro ramo, P1. Primeira flor no segundo ramo, P2. Primeira flor no terceiro ramo, P3. Então, veja, primeira flor no primeiro ramo, primeira flor no segundo ramo, primeira flor no terceiro ramo, primeira flor no quarto ramo, então é B4, primeira flor no quinto ramo é B5, e por aí vai. Mas veja que a flor, ela nasce assim, que eu falo em espiral, é assim, ó, a cada 3 dias nasce uma nova flor, num novo ramo. E a cada 6 dias nasce uma segunda flor no mesmo ramo. Então é assim, ó. Primeiro, nasce a primeira flor no primeiro ramo. Aí nasce a primeira flor no segundo ramo, aí nasce a primeira flor no terceiro ramo e a segunda flor no primeiro ramo. Porque, ó, com 3 dias nasceu essa, mais 3 nasceu essa, 6. Com 6 nasce outra no primeiro ramo. Então, ó, primeira flor no primeiro ramo, primeira flor no segundo ramo, primeira flor no terceiro ramo e segunda flor no primeiro ramo. Vamos, então, lá no estágio B7, ó, como é que tá? Primeira flor no primeiro ramo, primeira flor no segundo ramo, primeira flor no terceiro ramo, primeira flor no quarto ramo, primeira flor no quinto ramo, primeira flor no sexto, no sétimo ramo. Então, está estágio B7. A flor está até o quinto ramo. E como que essa flor nasce? Chatinho, mas vamos entender. Ó, vai nascer a primeira flor no primeiro ramo, a primeira flor no segundo ramo, a primeira flor no terceiro ramo, a segunda flor no primeiro ramo. Aí vai nascer a primeira flor no quarto ramo, a terceira flor no primeiro ramo, a segunda flor no segundo ramo. Vai nascer a primeira flor no quinto ramo, a segunda flor no terceiro ramo, a terceira flor no segundo ramo e a quarta flor no primeiro ramo. Entendeu? Então, isso que é o crescimento espiralado, né? Então, ela cresce, as flores nascem primeiro próximo ao caule. Então, a cada 3 dias nasce uma flor nova em volta do caule, e a cada 6 dias nasce uma flor nova no mesmo ramo, tá? Então, ele cresce tanto, as flores crescem próximo ao caule, e depois vão crescendo distante ao caule, tá? Então, aí entra na fase F. O que é o F? Primeiro botão virou flor. Aqui, desculpa, aqui eu até agora estava falando flor, mas aqui é o botão floral, tá? É o botão floral. Flor é aqui, ó. Primeira abertura da primeira flor, primeira flor no primeiro ramo, F1. Primeira flor no segundo ramo, F2. Primeira flor no terceiro ramo, F3. Primeira flor no quarto ramo, F4. E aí mesmo, ordem de sentido de crescimento do botão floral é o florescimento, é a abertura da flor também, tá? A primeira flor no primeiro ramo, primeira flor no segundo ramo, primeira flor no terceiro ramo e segunda flor no primeiro ramo. E aí vai, primeira flor no quarto ramo, terceira flor no primeiro ramo, segunda flor no segundo ramo, e assim vai
crescendo, tá? Então, aonde está aberta a flor é o número do F, né? O ramo que tiver aberto. Se tiver aberto no terceiro ramo, a flor está no F3. Se a flor abriu no quinto ramo, está no F5, né? Essas aqui são as flores. A sequência de abertura das flores do algodão. Então, aqui, abriu essa aqui depois vai abrir. Veja aqui, ó, tem flor aqui, tem botão aqui. Tem botão em estágio avançado, botão em estágio inicial e já flor aberta. Então, olha lá, o crescimento espiralado que eu falo é assim, ó, ele vai crescendo nesse sentido aí. Aqui as flores que eu já mostrei, né? Ela, antes de fecundar é branquinha, fecundou, ela vai ficando roxinha de vergonha. Então, aí da flor, cai as pétalas, forma o fruto, forma a maçã, né? Aqui a planta já está mais resistente, tem os cuidados com as pragas, que nós vamos falar, e aí entra na fase C. O que é a fase C? Primeira maçã aberta no primeiro ramo. C2, primeira maçã aberta no segundo ramo. E assim por diante, né? O C de capulho. Então, quando o capulho está aberto, ou seja, já formou algodão, né? Então, o algodão está a fibra já está exposta, né? Já está a maçã aberta, é o que a gente chama de capulho, né? Então, a maçã aberta no primeiro ramo, C1, C de capulho, flor aberta, loja aberta, maçã aberta, capulho no segundo ramo, C2, no terceiro ramo, C3 e por aí vai, tá? Então, essa é a fase de abertura do capulho. Maçã, aí o capulho vai secando, abre e formou. Veja aqui, ó, aqui também tem 5 lojas. Dentro de cada loja, 8 caroços. Então, aqui todas as fases do algodão. V0, V1, Paraná. Aí entra na fase B, vai até o P7. Aí entra na fase F, que é de flor. Então, a B é que saiu o botão floral. A F é que já saiu a flor. A C é que já está no capulho. A flor já está aberta, tá? Temperatura de 20 a 30, temperaturas mais altas, abre mais rápido o capulho, ó, que nem, ó, temperatura de 30 graus, abre com 40 dias, com 26 graus, abre com 50, com 23 graus, abre com 60, ou seja, conforme a temperatura vai caindo, vai demorando mais para cair. Então, com alta temperatura excessiva, acima de 30, ele vai abrir muito antes do horário, vai produzir pouca fibra, tá? Então, em termos de altitude, qualquer altitude se planta, necessidade de água aí é de 700 a 1.300 milímetros. O preparo de solo se faz tanto sistema convencional, plantio direto, preparo mínimo, né? Lá no Centro-Oeste a gente vê por grande maioria, o sistema de plantio direto, né? Planta algodão em cima da soja, desculpa, em cima do milho. Primeira safra, soja. Segunda safra, milho. Terceira safra, algodão. Então, preparo de solo convencional, né? Correção de solo, adubação, ver as exigências, aquela questão de extração de nutrientes, para saber quanto a gente repõe, em cima da análise de solo, em cima da necessidade da cultura e do teor do nutriente no seu solo, tá? Solos férteis são os mais produtivos, bem drenados, porque ele não aceita umidade, tá? Questão de amostragem de solo, padrão do preparo, do sistema de plantio direto, a mesma coisa, análise de solo, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, toda aquela questão da adubação convencional, que vocês já tiveram a disciplina disso. Termo de calagem, pouco tolerante à acidez e pouco tolerante a alumínio, por isso exigente em cálcio, né? Então, ela é uma planta que não tolera acidez. Quando não tolera acidez, é a mesma coisa dizer que ela é exigente em cálcio, né? Porque o cálcio, o que é o cálcio? Como é que é o nome que a gente dá no cálcio que a gente aplica aí para regular a acidez?
Exatamente. Então, aqui é o tal do calcário, né? Quando a gente fala que uma planta ela é intolerante à acidez, então quer dizer que ela é exigente em cálcio. Ela é exigente em calcário, né? Calcário é cálcio, CaCO3. E o cálcio, o calcário também corrige o alumínio. Então, o algodão ele é exigente em cálcio, exigente em calcário, para eliminar acidez de pH e alumínios trocáveis, né? Nitrogênio e potássio mais exigido, como as outras culturas, né? Toda cultura aí, ou a maioria delas, né? A quantidade de fósforo é sempre menor, o nitrogênio e o potássio. Em culturas anuais, nitrogênio e potássio é o arroz com feijão. O fósforo não que não seja importante, mas são culturas rápidas, o fósforo é exigido em menor quantidade, bem menor quantidade do que de culturas mais perenes aí, tá? Então, sempre isso aí, né? Ver a exportação de nutrientes, as perdas, para calcular, fazer o cálculo de adubação convencional. Aí tem as recomendações dos boletins 100, né? Dependendo do teor de argila do seu solo, o teor de fósforo no solo, você faz a recomendação de adubação nessa tela aqui, no caso do adubação fosfatada, né? Se o seu teor é baixo, mais quilos. Se o seu teor. Aqui é o teor de argila, né? Você vê. Solo bastante argiloso, com teor de fósforo muito baixo no solo, ó, 280 quilos por hectare. É a mesma coisa, mesmas regras, né? Aqui, ó, com a estimativa de produção, quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio necessário, questão de parcelamento, né? Nitrogênio e potássio se parcela, época de plantio, toda cultura anual a gente vai ver que está escrito isso aqui, né? Época ideal de plantio, de novembro a janeiro, fevereiro, que é a época boa, que é a época de safra, né? Que é o que nós aqui no Brasil chamamos de safra. Ó, vai começar a safra de grãos, tô falando, né? Safra de grãos é nessa época aí, de outubro, novembro. Então, para todas as culturas anuais é a melhor época, né? Então, essa questão, quando a gente fala assim, qual que é a época de plantio de algodão? É a melhor época, igual para o milho, igual para a soja, né? Só que a gente tem um planejamento aí de escalonar as culturas, né? Então, nem sempre a gente planta na época ideal, mas a gente consegue bons resultados fazendo um intercalamento aí com as outras culturas, tá? Espaçamento entre linhas, depende da cultivar, é, é 76 centímetros, 12 sementes por metro, para ter. Pode ver que ó, tem cultivar que é de 70 a 120 mil plantas por hectare, de 200 mil plantas por hectare, tá? Então, em termos de densidade de plantio, espaçamento, vai da recomendação, vai da cultivar, vai da sua área. Pragas do algodão. Esse cara aqui é o grande problema, o tal do antônimos grandes, é o bicudo do algodoeiro. Isso aqui é uma praga. O algodão não é o foco do pessoal que pega no pé dos defensivos, porque ninguém vai comer algodão, né? Mas o algodão utiliza bastante defensivo, né? Estou um pernilongo dando um rasante em mim aqui. Então é isso, o algodão não é muito foco do pessoal antidefensivos, mas ele utiliza bastante, tem bastante praga, bicudo. É uma das principais, tá? Se não a principal, porque ele simplesmente ele provoca mancha, ele insere o bico, que na verdade chama rostro, na maçã e danifica todo o grão, a fibra, né? Então, lá, olha, ó o ovinho onde está, dentro da maçã. Aí a larva cresce, protegida, bonitinha dentro da maçã, você não consegue matar ela está lá dentro da maçã, forma a pulpa e o adulto
A pupa, antes de virar um adulto, já sai de dentro. Então, veja aí, ó, que em 20 dias completa esse ciclo. E está pronto para outra aqui, ó. Ele bota os ovos, fura, mancha a fibra, estraga a fibra. Esse aqui é um problema no algodão. Fica ali rodeando a maçã da planta. Olha lá, a lagarta lá dentro. Aqui, ó. Simplesmente come, acaba com a maçã, né? Apodrece tudo. Isso aqui já era, isso aqui está perdido. Como é que você controla? E lembra sempre lá, né? As questões, eu vou dizer aqui do bicudo, mas tem as outras pragas, né? Lembra sempre lá do tratamento sanitário. Identifica as pragas principais, faz levantamento, diversos tipos de levantamento que existe, para fazer o levantamento populacional, tenha em mãos o nível de controle. Quando o seu levantamento populacional atingir o nível de controle, bora controlar, né? Então, aí, o controle, se utilizar armadilha, um bicudo por armadilha por semana, ou seja, facinho chegar no nível de controle. Ou se for avaliar botões florais, 5% dos botões que você avaliar tiver bicudo, controle. Algodão tem vazio sanitário? Tem também, por causa dessa praguinha do bicudo, do algodoeiro, tá? Então, tem as regiões aí, igual a soja. Quem lembra? Agora eu vou fazer uma pergunta para ver. Vocês já fizeram a prova. O vazio sanitário da soja para qual praga ou doença? Ferrugem asiática. Muito bem, Isaías. Parabéns. Eu sei que todo mundo sabia, eu vi todo mundo abrindo o microfone ao mesmo tempo para falar. Eu vi a correria que foi para todo mundo abrir o microfone para responder que era a ferrugem asiática, mas o Isaías foi mais rápido, né, Isaías? E respondeu primeiro, para eu sei que todo mundo sabe. Todos manjam, isso aí, Isaías. Então tá, então igualmente a soja, que o vazio sanitário para ferrugem asiática, no algodão também tem o vazio sanitário para o bicudo, tá? Aí tem também o pulgão, que ataca a planta, consome aí, forma essa fumagina, que é típica do fulgão. Fumagina é esse tipo, uns esporos, um carvão, assim, um pozinho preto que faz na fibra, né? Um ataque desse aqui na folha, não faz fotossíntese, né? A planta não faz fotossíntese mais. Pulgão transmite virose, ó, virose mata, o vírus mata a planta, ó, plantas com viroses. O mosaico de cores causados por vírus, provocados pelo pulgão, que o pulgão, qual que é o problema, né? Não só no algodão, mas em toda cultura onde tem pulgão, ele sai picando, né? O pulgão sai picando. E nessa picada ele transmite o vírus. Então, aí, mesma coisa, né? Os níveis de controle, ó, do pulgão, veja que se a cultivar é resistente, ela resiste até 20 pulgão por folha para você fazer o controle. Agora, se são cultivares suscetíveis, olha aqui, ó, 3 pulgões por folha. A importância de se conhecer a cultivar, a ser plantada, a importância de conhecer a área que você vai trabalhar, para saber se ali é ou não um problema, aquela praga, né? Então, veja aí, ó, se for uma cultivar resistente, ela consegue até 20 pulgões para atingir o nível de controle. Uma suscetível com 3 pulgões, ou seja, facinho de chegar. Aqui também a mosquinha branca, aqui a mosquinha branca, difícil de enxergar ela. Lembra, nós falamos lá no feijão resistente ao vírus do pulgão, vírus dourado do pulgão? Esse pulgãozinho aqui é o mesmo pulgãozinho lá do feijão.
Veja que é bem minúsculozinho. Olha aqui o tamanho dos ovinhos. Esse aqui é aquele pelinho da folha que a gente nem consegue enxergar, os ovinhos estão lá dentro. A mosquinha branca é bem pequenininha, mas olha o estrago que ela faz, né? Controle, 50% da planta com 3 ou mais adultos. É o nível de controle. Lagarta rosada. A lagarta também come a maçã. Olha aqui o que ela faz na maçã. Dá dó, né? Então, o algodão, ele é o pessoal que mais trabalha no algodão é o pessoal do controle de pragas, tá? Porque pragas no algodoeiro não é fácil, não. Lagarta rosada, que é a mesma coisa, fica dentro da maçã, quando ela sai, 5% de maçã atacada, é hora, só que depois que já está lá dentro, você não controla mais, né? Então, na fase de mariposa, você já tem que fazer o controle, aí tem a armadilha, sucuruquerê, ele não ataca a maçã, mas ele é uma lagarta desfolhadora, come as folhas. Esse é o adulto do curuquerê, esses são os ovos aqui, o ovinho aqui, ó. Olha o que a lagarta faz na lavoura, simplesmente come todas as folhas. Então, ó, curuquerê, nível de controle, 1, 2 lagartas por metro, e é hora de controlar. Ou veja só, 2 lagartas por planta. Lagarta da maçã, mesma coisa, esse é o adulto, fica aqui no botão floral, fica lá dentro. Essa aqui não causa desfolha, como o próprio nome diz, é uma lagarta que fica na maçã, a Heliotis. Esse é o adulto dela. E esses são os ovos. O adulto não causa prejuízo diretamente, mas ele põe os ovos dentro da maçã, onde vai nascer a lagarta e simplesmente destrói toda a maçã e a fibra e tudo que tem por dentro. Isso aqui é a lagarta da Heliotis. Lagarta da maçã, controle, 8 ou 10 plantas com lagarta, 10 mariposas por armadilha. Helicoverpa, veja aqui também, consome todo. O tanto de lagarta que tem no algodão é coisa de louco. Mesma coisa que o nível de controle, 2 lagartas por metro. Percevejos que atacam o solo, que atacam o caule, né? Que fica ali no pé do caule, no pé da planta, né? No caule, ó, a broquinha da raiz. Mesma coisa, não são tão graves igual as lagartas de maçã. Mas são problemas também os besorrinhos de solo no algodão, os ácaros, percevejos, manchadores, olha aqui, esse percevejo simplesmente perdeu a cor do algodão. A lagarta militar, né, Spodoptera frugiperda, trips. Então, aí tem, igual eu mencionei lá na disciplina de tratamento fitossanitário, né? Então, tem em cada fase o que eu tenho que procurar, né? A época de ocorrência de praga. Então, aqui no algodão, estão as principais pragas. Então, é óbvio, cada hora eu tenho que procurar uma, né? Que nem lagarta da maçã, eu vou procurar quando está nos estágios desenvolvidos. O bicudo da maçã, eu vou procurar quando tem maçã, né? Aqui no começo eu não vou procurar. Então, aqui, ó, são os dias de desenvolvimento da planta, até 170 dias, final do ciclo. Então, veja que a lagarta rosada, por exemplo, eu só procuro ela aqui. Por que eu estou falando procurar? É o levantamento populacional das principais pragas. Veja que o pulgão eu procuro o ano inteiro, no ciclo inteiro. O percevejo eu só procuro no começo. Aqui eu não tenho mais problema de percevejo. Então veja que os entomólogos, só da entomologia, os entomólogos não, os entomologistas, ou entomólogos também, eles já nos dão isso aqui pronto. Falou, ó, até os 45 dias, você procura esses caras aqui e vai ver qual que é o nível de controle.
Ó, depois dos 65 dias, você procura esses caras aqui, ó, e vai ver o nível de controle. Procura como fazer o levantamento populacional, se é com armadilha, se é com pano de batida, se é com feromônios, enfim, você vê qual que é a maneira que você vai fazer o levantamento. Tem N maneiras da população. Vê qual que é o nível de controle. A partir dessas datas e até essas datas, você controla essas aqui. E algumas todo o tempo, né? Lagarta da maçã, a falsa medideira e o pulgão o ciclo inteiro. Lembrando sempre, né? Do manejo integrado de pragas. Isso aqui a gente sempre tem que falar. Vocês também têm que saber sempre falar disso aqui, né? Primeiro, todos os níveis de todas as metodologias de controle, o que é um manejo integrado, o que é um integrado? Você integrar todas as medidas de controle e deixar o químico por último. Mas a gente sabe que pela devastação, rapidez e multiplicação de algumas pragas aí, não te dá tempo de fazer os outros controles, mas a gente tem que ter o conhecimento, né? Quando existe. E aí está chegando já na colheita do algodão. Aí a máquina colhe de 2.000 a 3.000 arrobas por dia. Ainda existe muita colheita manual de algodão em produtores pequenos. A colheita, eu diria que, lógico, junto com o controle de pragas, é o ponto crucial do algodão, porque é aqui que você vai determinar a qualidade da sua fibra, na colheita, na colhedora. O ponto ótimo de colher. Então, aqui, ó, nós temos dois tipos de colhedora de algodão. A colhedora de tipo a colhedora de fuso, que é a de picker, que retira só o algodão, um caroço, mas só o algodão. E a stripper, que é essa foto aqui, ela retira o capulho inteiro, junto com as casquinhas, né? Não tem? A gente não viu um capulho aberto? Lá embaixo do capulho não tem as casquinhas da maçã aberta? Essa colhedora stripper, ela colhe tudo, ela leva tudo. A colhedora fuso, ela tira só a, a fibra com a semente dentro, né? A semente ela não consegue tirar, mas ela não leva as casquinhas do capulho, né? Vamos ver aqui a tipo fuso, como que é o... Essa aqui é a tipo fuso, né? Qual que se usa mais, né? Já vamos direto pro... Alguém sabe? Alguém já trabalhou com colheita de algodão aí? Alguma dessas? Essas, tipo, as de fuso, fuso é o mecanismo que ela tem que tira só o algodão. Elas são mais novas, mais modernas, mais utilizadas, mais caras, manutenção, peça, tudo, elas são diferentes, né? Porque ela é mais especializada, a gente vai ver assim, ela tem os equipamentos dentro dela aqui para fazer já essa separação. Qual que é? Tipo, a stripper, ela pega e corta tudo, tá vendo aqui os, eu falo, esses dedos aqui, essas lanças aqui, ela pega e corta a planta e leva tudo. Então, elas são melhores em espaçamento muito estreitinho. Quem quer fazer um espaçamento aí de 40 centímetros, a tipo stripper vai melhor. Mas o pessoal faz um espaçamento para entrar com a tipo fuso. Vamos falar aí, né? Então, isso aqui é tipo fuso. Ó, veja que cada linha entra numa rua, cada linha da cultura entra no fuso, e aqui a gente vê qual que é o fuso. É um fuso, a planta no que bate aqui, ó. Então, ó, aqui é a linha, aqui é olhando de frente o fuso. Esses dedos aqui de dentro, tem dedos emborrachados do lado de dentro, né? Aqui é metalizado, mas do lado de dentro é emborrachado. Que no que esses dedos, então, uma parte segura a planta em pé e a outra os dedos arrancam assim, ó, só o caroço, tá? Só
o algodão mesmo, não arranca a planta inteira. Diferente da outra que corta a planta como um todo. Então, ele aqui esses divisores aqui de linha, vamos falar assim, lembrando da cana, né? Então, o algodão entra por aqui, aí ele apoia no, no, nessa parede aqui, aí vem esses dedos aqui e puxa, aqui é fixo, né? Esses dedos cinza aqui é fixo. Esses aqui são rotativos e por dentro é emborrachado. Então, ó, aqui fica os dedos assim, e aqui entra a planta, né? No meio aqui entra a planta assim. Aí vem o dedo e emborrachado e puxa só o algodão. Então aí tem o sistema de ar, de limpeza, e aí vai juntando no cesto. Então vê aí, colhe 15 a 17 hectares por dia, 67.076 mil quilos. Você tem de 60 a 80 toneladas por dia, vamos falar assim, de algodão com caroço. E daqui ela tem que despejar em algum lugar, depois que ela enche lá atrás. Aqui nós vamos ver que tem as que já fazem fardo, tem as que precisam de um transbordo, que no algodão eles não chamam transbordo, eles chamam de Bass-Boy, mas é um transbordo, mas o nome é Bass-Boy, tá? Que vai, hora que a colhedora encheu o compartimento, ela despeja, tem umas que já saem prensadas, quando usa o Bass Boy leva na prensa, ó, aqui a colhedora está despejando no transbordo, aqui ó, Bass Boy que eles chamam. É igual transbordo de cana, né, mas eles dão outro nome. E aí o Bass Boy leva para a prensa fica lá no campo. Aqui uma prensa hidráulica, vai prensando e forma essas pilhas aqui que já estão 7 a 10 toneladas, né? Bem prensado, em lona, para ficar lá no campo, para não correr risco de, obviamente, pegar umidade. E já fica lá no peso 7, 10 toneladas, no peso para vir com o caminhão. E a prensa está aqui, a prensa empurra o fardo para fora, aí vem o caminhão prancha e põe o fardo aí de 10 toneladas em cima da prancha e leva embora. Aí tem as que já fazem o rolo, que não precisa do Bass Boy, mas depois eu toco um trator vir buscar. Então, esses fardos aqui, ó, produz 124 fardos sem parar. A altura do fardo, 2,4 metros de altura. É um fardo redondo de 2,5 metros, vamos falar assim. Cada fardinho desse pesa 2,3 toneladas. Ele vai colhendo, já enfardando em lona. Olha um videozinho aqui como funciona. Veja que aqui é fechado aqui, ó, por uma correia. Então, ela vai juntando ali. Ela espera enche tudo de novo. E aí tem um mecanismo que liga vai empurrar para dentro esses rolos aqui, que empurra para dentro e força contra essa correia aqui, ó. Aqui empurra e aqui não deixa passar, vai enrolando. Aí desacopla. Aqui abre ela. Primeiro passa a fita. Aqui fica os rolinhos com as fitas, ó. Plástico. E aí abre a parte traseira. Solta o rolo. Veja aí, aqui fecha de novo. Começa o ciclo outra vez. Ela anda um tempo segurando aqui. Antes de soltar esse outro fardo, ela já libera essa aqui para o chão.
Aí libera um pertinho do outro, né? Para facilitar para o trator de buscar, né? Ele não faz o fardo e já joga, né? Ele faz o fardo, espera fazer o segundo fardo e joga sempre 2 fardos junto, para facilitar o trator vir buscar os dois. Vantagem, não precisa lá do best boy, não precisa da prensa, aqui já está liberado para levar embora. E a colhedora do tipo stripper é aquela que eu disse, né? Ela pega e leva a planta como um todo, ó. Veja que ela tem um sistema de dedos aqui, ó, que forma um pente. Pente, essa palavra está tentando lembrar. Aqui é o pente que leva a parte de cima da planta tudo junto, né? Veja aqui, ó. Tem um molinete que vai rolando e aqui o pente. O pente, a planta entra ali e é levada, veja aqui, ó. Ela leva o capulho inteiro, né? Com as cascas, tudo junto. Veja a importância da planta estar bem seca. O algodão, eu não falei, mas utiliza muito a dessecação, que é aplicar herbicida quando atinge o estágio de maturidade, aplica o herbicida para limpar bem as folhas, para desfolhar, não limpar as folhas, né? Para desfolhar, para o capulho ficar bem aberto, ficar bem seco. Utiliza o seu herbicida, deixa fazer efeito ali uma semana. A hora que a planta estiver bem seca, você entra com a colhedora colhendo, tá? Que hora que você colhe, tá lá com 80% de capulho aberto. É aqui que tá todo na colheita. O segredo do algodão, eu diria que é a colheita. Claro, o controle fitossanitário em ordem, né? O segredo do algodão é a colheita. Se você colher muito verde, se você colher muito úmido, se atrapalha a colheita, você danifica muita fibra, né? A gente tem que imaginar que nós estamos trabalhando com fibra de algodão, que é algo bem, bem fino, né? Bem, bem, bem fininho, facinho de estourar, de arrebentar, e o que a gente menos quer é fibra curta, né? Se tiver fibra curta, a gente perde a qualidade, perde o valor aí. Então, a qualidade depende de todo o processo na colheita. Então, depois que colhe, precisa secar, beneficiar e armazenar. Umidade máxima de 10%, enfardamento em sacos de pano. Por quê? Porque permite trocar umidade, permite secar. Né? Falar, mas o ambiente é mais úmido? Não, porque no armazém é seco. No armazém, você tem baixa umidade de 10% e envolve em sacos de pano que troca umidade com o ambiente, ou seja, com o algodão, para o algodão poder perder umidade para o ambiente. Você enfarda ele em plástico que não perde umidade, deteriora as fibras. Aí, né, o beneficiamento faz o descaroçamento, prensa o fardo da pluma, né? Então, a algodoeira, né, quem talvez aí já entrou em alguma algodoeira, a algodoeira faz isso, ela pega os fardos, limpa, descaroça, faz a pilha, seca. Aqui é o beneficiamento, a separação da fibra da semente. Aqui são algodoeiras, onde separam as fibras. Armazenamento das fibras sempre em saco de pano. E aí tem um laboratório que faz o levantamento de qualidade da própria algodoeira. Tem a equipe de laboratório que determina a qualidade, que vai dar o preço. Característica avaliada, comprimento, como eu já disse lá atrás, que é onde classifica a uniformidade do comprimento, né? Tem que ser no mínimo de 83%, ou seja, você tem fibra de 2 centímetros, tem que ter no mínimo, para ser classificado como fibra média, tem que ter no mínimo 83% de fibras com 200 milímetros. Finura, ou seja, o diâmetro da fibra, o microner, 3,8 microner. Impureza, cor, né? Se ela é branco, é creme, depende da cultivar, mas o branco é o mais valorizado. Lustro é o quanto que ela
brilha. Né? Quando a gente fala, vou dar uma lustrada no carro, o carro vai ficar brilhante. Então, o lustro da fibra é o quanto ela é brilhante. Isso aí dá valor na planta. Reflectância é o quão branco é o branco, né? Você está falando de cor branca, quanto branco é aquele branco? É o nível de reflectância. Quanto maior a reflectância, menos cinza, maior valor da fibra. Pessoal, era isso. Do algodão é um pouquinho diferente aí do que a gente é acostumado no dia a dia. Então, o nosso algodão é isso. O segredo é a colheita, muitas pragas, muito pessoal da equipe de controle de praga trabalha doidado no algodão. Na colheita tem que estar bem desfolhado e desfolha que eu digo a planta bem madura para que a colheita seja não rompa as fibras. Pessoal, é isso. Se ninguém tiver dúvida, a gente volta na quinta-feira. Obrigado pela presença, pela participação e tudo mais. Beleza, pessoal? Obrigado, Kelly. Professor, Boa a aula noite, de professor. sexta é sobre o quê? A aula de sexta é o arroz. Ah, beleza. Ah, de quinta, né? Beleza. Quinta, desculpa, quinta. Você falou sexta, eu falei também. Foi sem querer. Quinta-feira, arroz. Beleza, professor, boa noite aí. Valeu, boa noite. Boa noite aí, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Falou, Isaías.